desmentiu isso. Ele seguiu esse entendimento, mas a gente sabe que esse reino de Deus não é um lugar circunscrito, né? Esse reino de Deus, quando a gente estuda o Espiritismo, a gente entende que ele está dentro de nós, né? Está dentro de cada um de nós. Então, vamos avançar um pouquinho para a gente entender, então, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito, né? Considerando aí a reencarnação também. Então, os espíritos que trouxeram o espiritismo, eles disseram, né, que o universo ele é constituído de dois elementos primitivos criados por Deus, né? Então, que é o elemento espiritual e o elemento material. E é constituído também pelas leis universais, né? Então, Deus, ele é o criador desses elementos, né? O material, o espiritual e dessas leis, né? Então, assim, Deus não cria cada ser, cada corpo, cada astro, né? Isso é obra dos espíritos, né? Segundo a sua necessidade e possibilidade, né? Aí, mais para a gente vai ver como que esse entendimento faz toda a diferença na nossa vida, né? E saber que nós somos os coautores, né, do universo, porque nós somos espíritos, certo? Aqui nós temos aqui, então, o ser humano, né, que são os espíritos, né? Os espíritos são seres e são perfectíveis, né? Quer dizer, eles evoluem, né? A matéria, ela é inerte, né? Ela não pensa, não age, não tem vida. Ela é um instrumento para os espíritos desenvolverem seus potenciais, né? Então, eles são distintos, é o que Jesus já deixou, já falou, né? Já deixou ali na fala dele com Nicodemos, né? Então, são dois elementos distintos, o corpo e o espírito, né? E jamais um torna o outro, né? Então, aqui nós temos os minerais, os animais, as flores, né? E todos essas figuras, esses elementos, né? Elemento material, elemento espiritual. Tudo que tem matéria agregada tem um espírito, né? Um princípio espiritual, né? Aí, mais elementos material e espiritual. Então, os espíritos, eles iniciam a sua trajetória evolutiva através das reencarnações, utilizando da matéria e atuando sobre ela, né? Como possam, tornando-se os agentes de toda a transformação que ela apresenta. Por exemplo, a matéria, como conhecemos, ela é fruto de muita modificação, agregação, elaboração e transformação feitas por espíritos de todos os níveis de conhecimento, desde os que nada sabem e só estão ali pulsando nas partículas atômicas e nos minerais, até os sábios cientistas que construíram o planeta, né? Tem aquela fala, né? Desde o átomo até o arcanjo, né? Então, desde o átomo até o espírito superior, nós estamos fazendo as experiências, né? Nós estamos modificando, né? E quando a gente traz isso para a história, né? Que a gente estudou na escola, a gente vê a evolução do homem, a evolução dos animais, a evolução das paisagens, né? Olha aqui, mais elemento material e espiritual. Também os animais e as plantas estão modificando a matéria, porque são seres vivos,
né? Ou seja, espíritos encarnados usando os materiais que encontram para viver, né? E esses materiais, cada mundo tem o seu material, né? A gente observa aqui por exemplo, no Brasil, né, ou no planeta Terra, né? Cada país tem uma vegetação diferente, tem animais diferentes, né? Tem na África. Os animais da África, alguns a gente não encontra aqui, né? Aqui no Brasil. Então, olha lá, sendo apenas instrumento, a matéria, então, ela só se mantém agregada e organizada se os espíritos estiverem atuando nela, né? Porque os espíritos são eles a única força agregadora que existe, né? Então, por exemplo, nos animais, né? Enquanto eles não avançam para a fase humana, eles são princípios espirituais, né? E quando chegam na fase humana, eles são espíritos humanos, né? Aí agora, né? Vamos para a parte prática. É assim, tem assim, muita coisa a aprofundar nisso que eu abordei aqui, né? Mas o objetivo hoje é só mostrar que existem esses elementos, né? E como é que na prática a gente pode observar, né? E, e ver se, assim, se realmente a gente modifica. Será que a gente modifica o ambiente, né? Será que a gente influi no ambiente? Será que a gente influencia outros espíritos, né? Será? Então, o estudo do espiritismo e esse entendimento diferenciado e renovador, né? Ele requer um ajuste de nossas ideias e conceitos a respeito da criação e do funcionamento do universo, né? Porque ainda predomina o condicionamento religioso de pensar que Deus cria cada corpo, cada espécie e interfere, né? E que Deus interfere com a sua vontade na vida dos espíritos, né? Então, se a gente, esse entendimento inovador de que é o espírito que é o agente, que é o espírito que atua na matéria, ele é renovador, né? Esse entendimento, ele vai trazer autonomia para nós espíritos, né? Que nós somos os responsáveis, né? Eu acho. Aí, com esse entendimento, nós começamos a entender melhor nosso papel na vida, né? Porque enquanto pensamos que Deus nos faz a tudo que existe, fica nele boa parte da responsabilidade de que acontece, né? Mas quando sabemos que nós somos os artífices de nossa vida, nos mínimos detalhes, as coisas mudam de figura, né? Porque nós, independente de nossa posição social, né? Independente de nossa evolução, nós temos um papel importante na vida, né? Nós temos uma missão, né? Essa missão não é aquela grande missão de mudar o mundo, né? Mas sim são as pequenas tarefas, né? Então, aqui, se eu sou um cuidador de idoso, e eu sei que essa pessoa está precisando dos cuidados, né? E que ela não é só esse corpo que está debilitado,
e sim que essa pessoa é um espírito fazendo uma experiência, né? E que eu também, como um espírito, eu posso auxiliar, né? No ânimo dessa pessoa, né? Eu posso auxiliar, ajudando ela nos cuidados, né? Fazendo bem feito esse meu trabalho, eu faço sim toda a diferença. E não deixa de ser uma missão, né? Aqui, se eu sou um professor, né? Eu entendo que o meu aluno, ele também é um espírito em evolução como eu, né? Como eu passo a entender que cada aluno é um espírito individual, cada um tem a sua individualidade, tem uma bagagem, né? E que eu posso contribuir, eu não posso fazer por ele, mas eu posso contribuir, né? Para que ele seja um sujeito autônomo, né? Eu posso contribuir para que ele possa buscar o entendimento das coisas, né? Esse é um papel importante também, né? Não deixa de ser uma missão, né? Se eu sou um veterinário, né? Eu olho para os animaizinhos, enxergando neles um princípio espiritual, né? E que eu possa contribuir também para a evolução dele, né? Com cuidado, né? Eu também estou exercendo um papel na vida, né? Não deixa de ser uma missão, né? Se eu sou uma dona de casa, né? Eu também estou contribuindo para a limpeza do ambiente, para a comida saudável, que eu estou ali alimentando outros espíritos, né? Eu estou favorecendo para que aquele ambiente seja o mais agradável possível, né? Eu estou doando ali da minha vontade, da minha tudo de bom que eu tenho para cuidar daquele lugar, eu também estou exercendo um papel, né? Então, aqui eu estou usando, eu, como espírito, estou atuando na matéria também, né? E se eu também, né, em meio à natureza, eu saiba aproveitar, né? Quando eu estiver no meio da natureza, doutor Jorge sabe bem isso, né, doutor Jorge? Aproveitar tudo que ela tem de bom, Sim, né? E eu sim. também, né, doutor, quer falar um pouquinho? Não, não, você está indo super bem. Pode me interromper, viu, gente? E então, né, enquanto eu estou com aquele contato com a natureza, eu saber aproveitar aquilo ao meu benefício e também o benefício da natureza, né, ter aquela troca, saber que as flores, né, as árvores são também elementos espirituais ali que estão atuando na matéria, né, e que elas podem me ajudar e eu também contribuir com elas, também é um papel, né? As células do nosso corpo, né? Quando a gente entende que cada célula é um ser vivo, é um ser espiritual, que também possui um corpo fluídico, né? Eu também estou contribuindo para o bem-estar das minhas células, né? Porque as células do meu corpo também são seres espirituais, né? Que também possuem um corpo. Então, que comando estou emitindo essas células, né? Eu estou contribuindo, por exemplo, com uma boa alimentação, eu estou contribuindo para o meu corpo, para mim, e para minhas células, ingerindo água, fazendo os exercícios, né? Então, tudo isso está na questão de espírito e matéria, né? E, assim, voltando lá ao assunto, e realmente, esse estudo, esse entendimento espírita de que os espíritos que atuam na matéria faz a diferença, né? Nos faz sair daquela fase, daquele estado, né? Estado monótono, estado ali apático, né?
para um movimento, nos faz mover a nossa vontade, né? A vontade é ação e movimento, né? Então, nos faz sair daquela coisa monótona para uma ação. E é aqui que a gente tem autonomia, né? É aqui que eu tenho domínio do meu espírito, né? E posso agir. Eu sei que eu posso agir, né? Outra coisa, como usar isso também na prática, né? Nossa mudança de rotina, né? Como que eu determino a minha vida, né? Como que é meu dia a dia, né? Então, fazer coisas diferentes, né? Andar de bike, né, André? Fazer a meditação, igual o Dr. Jorge nos ensinou várias vezes, o estudo, fazer pintura, fazer canto, música, igual a Tia Venir, né? Dança, né? Então, fazer coisas diferentes. Isso interfere no meu bem-estar? Depois o Dr. Jorge pode falar, se eu estiver falando alguma mentira, né, Dr. Jorge? E isso interfere, né? O meu Interfere para o bem-estar, bem. Interfere para o bem. né? Interfere. Por quê? Por que que interfere, né? Que até enquanto eu estou fazendo uma atividade prazerosa, eu estou modificando também a matéria fluídica, a minha matéria fluídica, que é meu perispírito, ela se modifica, né? Ela se modificando também causa bem-estar no meu corpo, né? As células se modificam, né? Tem uma série que na Amazon, quem tiver oportunidade de assistir, chama O Corpo. Assistam para vocês verem. Então lá fala, né? São estudos dos cientistas e eles dizem assim que o corpo não foi feito para ficar parado, né? Então cada ação nossa dá um estímulo diferente às células, né? Olha aí, a ciência já vendo isso, né? Já já eu vou abrir para o debate, viu, gente? Deixa eu ver se acabou. Aí, esse aqui eu acho que é o último slide. Deixa eu ver. Ainda tem tempo ainda da gente falar bastante coisa. Então, podemos dizer e sentir que Deus está em nós, né? Por sermos individualizados do elemento criado por Ele, né? Que é o elemento espiritual. E temos, acho que eu pus um R a mais aqui, as leis universais em nossa constituição espiritual, né? Então, por isso que fala, as leis estão na nossa consciência, né? Quer dizer, está na estrutura espiritual nossa, né? O que nos ajuda a sair dos momentos de desânimo, tristeza e depressão. Porque temos uma força íntima, não usada, porque a gente se esquece, né? Capaz de renovar tudo, interna e externamente, né? Então, a questão desse entendimento espírita, né, de que é o espírito que age na matéria, né, não diminui Deus de maneira alguma, porque ele fez esses dois elementos, o material e o espiritual, justamente para isso. E criou as leis universais que estão na gente. Então, quer dizer, ele já fez tudo, né? Agora, vamos dizer assim, entre aspas, as misturinhas de matéria que vai sair, né? Depende de cada espírito, né? Então, por isso que tem os espíritos animais, os vegetais, e dentro desses reinos tem uma infinidade de espécies, né? Que cientistas estão a toda hora descobrindo novas espécies, né? Então, não diminui Deus em nada, dá mais ainda, assim, o entendimento da sua bondade, da sua infinita bondade, da sua misericórdia, né?
da sua justiça. Por quê? Porque ele começou todos ali, ó, simples e ignorante, né? E aí essa trajetória, a trajetória espiritual depende de cada um de nós, né? Tanto na fase humana, como na animal, né? Na animal, os animais vão agir ali por instintos, mas mesmo agindo por instintos, eles estão evoluindo, eles estão descobrindo estratégias novas, né? Quem tem animal em casa sabe bem disso, né? E também os animais são como os seres humanos, os gatos, né? Você pode ter lá meia dúzia de gatos, mas um é igual ao outro, né? Isso mostra as experiências, né, que cada um fez e vem trazendo na sua bagagem, no seu princípio espiritual, né? Então, acessar é desfrutar, né? Então, acessar dessa força íntima que a gente não usa, porque a gente esquece, né? É desfrutar da vantagem de sermos filhos de Deus, né? De aproveitar tudo de, de bom, né? Da justiça de Deus, né? Então, assim, essa ideia de Deus, que nem fala de Deus, não um Deus religioso, né? Mas de um Deus da natureza, um Deus que está em nós, né? Ele está, as leis dele estão na nossa estrutura espiritual, e isso que nos dá essa força, essa autonomia, né? Da gente renovar, né? Da gente renovar. Então, gente, da minha parte, eu vou abrir para a gente conversar um pouquinho, tá? Eu não queria que ficasse muito cansativo. Agradeço imensamente, tá? Por vocês me ouvirem. E agora eu queria ouvir vocês. Então, né, Genesi, a gente tem a mania de transferir para Deus, né, as nossas necessidades, né? A Deus resolve. Põe na mão de Deus que tudo vai se resolver. Quer dizer, a gente observa que a responsabilidade é nossa. Nós construímos, nós fazemos, nós modificamos. Você colocou aí nós qualificamos o fluido ao nosso entorno. E influenciamos também as pessoas que se aproximam da gente e tudo que está em torno de nós com essa condição da qualidade do nosso fluido, né? E somos influenciados também, ou nos Sim, deixamos influenciar também. Então, a gente vamos aprender a conversar com Deus ou a pedir para Deus as coisas, né? Então, não é pedir para que Deus faça ou que resolva para a gente, é que a gente encontre recursos, porque o recurso está disponibilizado, quer dizer, as leis naturais, a matéria e a parte espiritual está aí, em qualquer canto do universo. O recurso está em qualquer canto do universo. A gente só precisa realmente aprender a fazer uso e não ficar na dependência de que Deus vai resolver o problema para a gente, né? Fazer uso desses recursos, fazer uso do entendimento das leis naturais, do entendimento que nós modificamos o nosso íntimo, o nosso entorno, né? E o nosso entorno, quando a gente fala em fluido, a gente está interferindo na matéria, porque fluido é matéria. matéria. Eu não falei entrei tanto em fluido, porque eu acho que vai ter uma apresentação, talvez, disso, né, André? Então, Uhum. eu só não É que a entrei gente muito nesse. vai mesclando, porque a gente não tem como Vai mesmo. separar os princípios, né? Estão muito Não, interligados. isso. E essa ideia de
dessa influência, né, que nós influenciamos e somos influenciados. Na hora que eu estava fazendo o material, fiquei pensativa, porque assim, olha a nossa responsabilidade, né? Quer aonde estejamos, a nossa responsabilidade, quer no trabalho, né? Em qualquer ambiente, em casa, né? Na escola, no consultório, né? Que o doutor Jorge acho que caiu, mas com os pacientes, né? Como que ele pode ajudar? Às vezes ele não pode curar o paciente, mas ele pode ali dar aquele ânimo, pelo menos para que a pessoa mude da rotina, mude de atitude, né? Use melhor a vontade dela para seu benefício, né? Assim, na verdade, era um tema, esse tema espiritual e material, era um tema assim que eu achava assim difícil, né, de falar. Mas aí na hora que eu fui montando os slides, foi vendo de tão importante que é, né? De tão importante que é. E como está na nossa vida, né? Como que está na nossa vida. Porque o que nós somos? Somos espírito e somos matéria. Temos matéria. E agimos sobre a matéria. A matéria, né? Paulo, Cris, seu Joaquim, por favor, please. Genesia, Oi. o quanto, né, a gente não consegue dimensionar, né? O quanto também a gente influencia os seres da natureza. Por exemplo, Sim. né? Uma planta, qualquer outro, né? Quem está beneficiando quem, né? Tem coisas que não vai para frente na sua casa de planta, né? Tem coisas assim que... E a gente percebe, por um outro lado, que tem pessoas que têm mão para plantar, né? A gente fala que tem mão para plantar, né? Então, não se tem, né, um estudo sobre essa dinâmica, né? O quanto eu influencio algo. Não pode ser vivo, mas quer dizer, não é que não tem, né? Não tem nos vários ramos, mas a gente sabe que uma água fluidificada, você está influenciando aquela água, né? Está qualificando a Então, água. assim, e é você que está influenciando, são os seus fluidos, a sua energia que está influenciando isso, né? Isso. Então, assim, é muito amplo essa questão da influência nossa sobre os outros que eu estou falando, seja qualquer um, né, quer ser vivo, como não, né? Então, aí, de repente, uma pessoa fala assim, olha, anda com determinada pedra, né? É tipo assim, turmalina. Quem é que está influenciando quem, né? Quem, né? É interessante pensar sobre esse aspecto, né? Sim. E você falou da água, né, Cris? Eu tinha pensado e esqueci de falar. Bem lembrado, que nem a água fluidificada, né? Então, a gente tendo essa autonomia que a gente pode influenciar, né, até na água fluidificada, então quer dizer assim, a água fluidificada, a gente só vai tomar ela dentro do centro espírita? Não. Né? Autonomia, né? A gente pode fluidificar a água em casa. Né? Você comentou sobre a natureza, eu me lembrei agora de uma palestra que a gente assistiu com a irmã Virgínia. Ela foi falando da natureza e questionou, né? A natureza é bela? Todo mundo concorda que a natureza é bela. Não vem aqui que tá com vídeo. Aí Tá com vídeo. ela pergunta para uma outra pessoa, você é belo? Você é belo?
Então, quer dizer, ela incluiu-nos na natureza, porque da mesma forma que nós somos espírito e matéria, nós estamos inseridos na natureza como toda a natureza, que é um princípio espiritual e é matéria organizada também, né? Então fazemos parte, sim, da natureza. Então é Sim, esse detalhe que a gente observa, né? O quanto que nós fazemos parte dessa simbiose natural, né? Que a gente está aí relacionando com a natureza de uma forma intensa. A gente nem imagina o quanto, né? Eu posso é, dizer que 24 horas por dia nós respiramos. Nós retiramos oxigênio da natureza e colocamos gás carbônico na natureza. Olha a e ela faz o simbiose que nós contrário. temos com a natureza. Faz parte da Verdade. nossa vida, como a maior parte dos seres vivos, né? Então, a questão de espírito e matéria está muito mais inserido na nossa vida do que nós podemos imaginar. E Sim, entender esse processo, né? A gente pode dizer que está começando a dar um primeiro passo nesse entendimento, né, Genesi? sim. Porque quando a gente realmente entender, vai fazer uma diferença muito grande para o nosso dia a dia, para o nosso aproveitamento dos recursos aí no nosso processo evolutivo. Aham, Genesi, isso mesmo. Oi, seu Joaquim. você falou da importância da doutrina, do conhecimento da doutrina para nós conduzirmos a nossa vida, né? E no Isso. nosso relacionamento com Deus, porque nós estamos mal acostumados, na verdade, falta de conhecimento doutrinário, achamos que Deus está interferindo constantemente na nossa vida. Em cada ato nosso, cada atitude, Deus está interferindo, agindo, É, não. Deus já age através das suas leis, né? Criou as leis que regula a nossa vida, todo o universo, né? É sim, lógico que Deus está em toda parte. As suas emanações chegam em toda parte na natureza, em todo o universo, na verdade, as suas emanações. Lá na Gênesis está dizendo o seguinte, que se Deus deixasse de atuar no universo, por um instante só, o universo se tornaria um caos, né? Se a sua vontade, que Deus age através da sua vontade, se deixasse um instante da sua vontade agir sobre as leis do universo, o universo se desfazia, certo? Se tornava um relógio sem pêndulo. Então, nosso relacionamento, tudo que não fazer, né? Que Deus abençoe, que Deus ilumine, certo? Que Deus me ajude hoje nesse trabalho que eu vou fazer, certo? É uma forma de dizer, certo? Que o Espírito também faz isso, os Espíritos, por falta de conhecimento, mas é uma forma indireta de estar em contato com Deus. Nós sabemos que são os Espíritos que agem, né? Quando nós pedimos ajuda, os Espíritos que nos ajudam. Eles podem nos dão influenciar ânimo, e né? nos conduzir um bom ânimo, né? Eu achei importantíssimo esse tema que você falou, sabe? É importante, achei muito importante. Me esclareceu bastante, certo? Ai, que bom, seu Joaquim. Oi, Fala, Genezinho. Paulo. Oi. Então, pegando carona aí com a fala do Joaquim, né? A gente tem dentro do Espiritismo que Deus não cria, Deus não prepara as coisas para a gente, nem está aqui cuidando de cada um, né? Mas a gente vê um monte de mensagem espírita dizendo assim, né? Boa noite, Deus, durma tranquilo, Deus está preparando. Aí vai uma responsabilidade da gente, né? Vai passar isso para frente, vai ficar guardar na caixinha lá, né? No cestinho de lixo. E isso tem muito, mas muito mesmo. Então, assim, eu fico pensando, esse capítulo é difícil da gente aceitar, porque a gente tem a ideia de um Deus meio humano, né? Tem vontade, tem desejo. Eu acho que só falar que a religião criou essa ideia não é suficiente, né? A gente precisa ter vontade de aceitar isso. Porque se não tiver vontade de aceitar isso, e essa vontade só vem se a gente tiver assim um pouquinho de uma outra vontade
que é de ser responsável pelo que está fazendo, né? Então, o dia de Mudar, amanhã, né? o dia de amanhã eu vou ter que dormir hoje pensando o que eu preciso fazer. Quando eu acordar, Deus vai estar dormindo. Fala, Venir. É isso mesmo. É tudo isso que vocês falaram mesmo, né? Exatamente. Obrigado, Geresi. Foi muito, foi assim bem esclarecedora, né? Normalmente é tudo que a gente já sabe, né? Mas ouvindo de uma outra maneira, então é onde que a gente aflora cada vez mais, né? Na gente. Tá, eu vou encerrar a gravação aqui para a gente continuar o nosso trabalho.